3. Olá, tudo bem? Tudo bem, meus irmãos? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre Mateus capítulo 10. Esse aqui é o Henrique, que vai participar com a gente. Fala assim, oi, tudo bem? Tá? Ó, deixa eu compartilhar ali com o pessoal. Talvez alguém queira participar conosco hoje. Tá bem? A nossa última conversa aqui deu 30 minutos. Hoje eu até tô com um relógio aqui do lado para não passar muito tempo, tá? Para a gente ficar aí uns 10 minutos mais ou menos, tá bem? Então, ser um papo aqui rápido, tá? Acerca da missão dos discípulos, Mateus capítulo 10, tá bem? Para facilitar, se você fez a leitura de Mateus 10 e tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, fica à vontade, tá? Coloca aí a sua dúvida. Coloca ali o seu comentário. Talvez você entendeu algo que Deus falou ao seu coração nesse texto e você quer compartilhar o aprendizado, coloca aí também, tá? Sobre Mateus 10. Mateus 10 é um capítulo basicamente com um tema só, tá? A missão dos discípulos. E aí Jesus vai trabalhar várias questões aqui, vários assuntos dentro desse arcabouço. Ele está enviando os discípulos, para a missão, está capacitando eles a pregar o evangelho, e aí ele vai tocar em alguns pontos. Para ficar mais fácil e ficar mais rápido também, eu vou usar aqui a minha listinha, tá? Então, primeiro eu vou passar todos os 9 aspectos que eu destaquei numa leitura prévia, assim, sabe? Assim, então eu vou gravar esse vídeo aqui, eu não sento e faço um estudo e tal, não. Eu só leio o capítulo aqui e já vou rabiscando algumas coisas, porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia, é a gente fazer uma leitura um pouquinho só mais aprofundada do texto, tá? Então, eu listei os 9 aspectos. Quais são? Primeiro, os discípulos anunciam a chegada do reino. Os discípulos anunciam para as pessoas a chegada do reino de Deus. 2. Os discípulos não devem preocupar-se consigo mesmos, mas com as pessoas, tá? Se os discípulos estão extremamente, exageradamente focados em si mesmos, eles não conseguem cumprir a missão. 3. A mensagem dos discípulos, a mensagem do Evangelho é tanto uma mensagem de salvação como de condenação. 4. Os discípulos serão desprezados pelo mundo. 5. O discípulo não deve esperar do mundo tratamento melhor do que aquele que Jesus Cristo recebeu. 6. A única coisa que o discípulo deve temer é a Deus, tá? Mas a única coisa que o discípulo deve temer é o 6º aspecto. 7. A única reação que importa daqueles a quem os discípulos pregam o evangelho, que é confessar ou negar a Cristo. Todas as outras reações são irrelevantes, tá? Essa é a única reação que importa. 8. Quem você mais ama, né? O 8º aspecto trata do amor, tá? De quem, né? O discípulo vai cumprir a missão se ele ama Cristo mais do que qualquer outra pessoa, seja o pai, a mãe ou o filho, tá? E as pessoas também vão receber a mensagem ou não, se elas amarem a Cristo mais do que todos os outros, tá? E o 9º e último aspecto da missão é o caráter, por assim dizer, escatológico da pregação, tá? Nada mais é de que quem recebe a mensagem do discípulo, né? Quem recebe o discípulo enquanto pregador do evangelho, recebe a Cristo, tá? E vice-versa, tá bem? Então, esses são os 9 aspectos. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Essa live fica salva, eu coloco lá no feed, na página da nossa igreja, e vou listar ali esses 9 aspectos da missão com a referência direitinho para você acompanhar, tá bem? Então, agora passando mais detalhadamente. Os discípulos anunciam a chegada do reino. O que isso quer dizer? Jesus diz isso literalmente, né? Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo, tá? O que isso quer dizer? Há uma teologia do reino, cara, assim, há calhamaços, livros e mais livros falando acerca da teologia do reino, tá? Basicamente,
a gente está falando do domínio de Deus, tá? De ou você está dentro do reino de Deus, vivendo de acordo com as leis de Deus, com a vontade de Deus, ou você está fora desse reino, tá? O reino chega e ele chega na pessoa de Jesus Cristo e ele continua através do ministério da igreja. Toda vez que uma pessoa ouve a pregação do evangelho, o reino de Deus chegou até ela. E ela deve agora aceitar esse reino ou rejeitar esse reino. Aceitar esse domínio ou rejeitar esse domínio. Certo? Segundo aspecto, os discípulos não devem preocupar consigo mesmos, mas com as pessoas. Jesus diz no verso 7, no verso 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, também deem de graça. E logo em seguida ele diz, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, não levem saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu trabalho. O que Jesus está dizendo é, eu vou sustentar vocês. Não fiquem demasiadamente preocupados consigo mesmos. É uma questão bem simples. Se você estiver demasiadamente preocupado consigo mesmo, você não vai fazer a vontade de Deus, tá? Fazer a vontade de Deus exige um certo nível por assim dizer, de abandono, né, de si mesmo, tá? Lembra Jesus falando, aquele que não deixa a própria vida, não nega a própria vida, é impossível seguir a mim, tá? Se você não abandona a si mesmo em algum nível, se você não despreza a si mesmo em algum nível, você não consegue seguir a Cristo, você não consegue buscar a Cristo, tá? Muitos crentes não conseguem cumprir a missão, muitos crentes não conseguem... O que você está fazendo? Não conseguem exercitar os seus talentos porque estão extremamente focados em si mesmos, tá? Vivem em torno de si mesmos, buscando os seus sonhos, buscando os seus desejos, buscando as suas coisas, tá? E aí eles se tornam adoradores de si mesmo e vivendo em função dos próprios sonhos, das próprias metas, dos próprios desejos, tá? Se nós não formos capazes de confiar em Deus, de saber que Ele cuida de nós e encontrar a nossa satisfação nele, a gente não consegue cumprir essa missão. Certo? Terceiro aspecto da missão dos discípulos, a mensagem do Evangelho e essas pessoas rejeitarem o Evangelho. Olha só o que ele diz. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Tá? A mensagem do Evangelho é a mensagem tanto de salvação quanto de... Você aceita essa mensagem e recebe a salvação, ou você rejeita essa mensagem e recebe a condenação. Jesus vai falar isso de várias maneiras. Uma delas no Evangelho de João é: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Tá? A fé em Cristo Jesus traz a salvação. A rejeição ao Evangelho de Cristo traz a condenação sobre as pessoas. Tá bem? O quarto aspecto é: os discípulos serão desprezados pelo mundo. No verso 16, Jesus já diz: eu vos envio como ovelhas entre lobos, tá? Verso 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão, por minha causa vocês serão levados aos governantes, vão o prender, vão falar coisas ruins sobre vocês. Os discípulos de Jesus serão, não é talvez serão, não é possivelmente serão, não é serão em grande parte, não. Os discípulos de Jesus serão desprezados pelo mundo. Esse desprezo pode ter diversos níveis, sabe? Tanto de uma fofoca maldosa ou de uma prisão, como os nossos missionários de missões mundiais estão presos nesse momento lá na Índia, tá? Como crentes têm sido mortos, sabe? Em países como Arábia Saudita, Síria, Líbano, Norte da África e por aí vai, sabe assim tal. Os discípulos de Jesus serão desprezados pelo mundo, tá? Se você não está disposto a viver isso, você não tem como receber a Cristo, tá? Muitos crentes têm feito o quê? Têm meio que abraçado a Jesus,
mas rejeitado ao mesmo tempo. Ou seja, têm sido crentes mundanos, têm sido crentes mais alinhados com este mundo do que com o Evangelho. Então, aqueles crentes que não são capazes de abrir a boca para dizer crer em Jesus, aqueles crentes que não são capazes de anunciar o Evangelho, porque temem qualquer crítica ou qualquer deboche que possa vir do mundo à sua volta, tá bem? Que tipo de crente você é? Você tem abraçado o Evangelho? Você está disposto a ser desprezado por este mundo? Tá? E aí nós lembramos de Jesus, de Paulo, que diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se você é celebrado, valorizado, elogiado por este mundo, alguma coisa está muito errada no seu relacionamento com Deus. O sexto ponto é a única coisa que o discípulo deve temer, tá bem? Como consequência direta de sermos desprezados pelo mundo, criticados pelo mundo, perseguidos pelo mundo, surge o assunto do temor. Nós devemos temer esse mundo, nós devemos ter medo do que as pessoas podem fazer contra os discípulos de Jesus. Os missionários que estão na Índia, presos nesse momento, eles devem temer o que o governo, as autoridades indianas podem fazer contra eles. E Jesus diz: obrigado, filho. Não, de forma alguma. Vocês devem temer somente a Deus, tá? Porque o máximo que as pessoas desse mundo podem fazer é debochar, é zombar, é nos prender ou até mesmo nos matar. Mas Deus é que tem poder para destruir tanto o corpo quanto a alma, para destruir tanto o corpo quanto lançar a alma no inferno. E sim, então, se há alguém digno de temor nessa história toda, é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus que tem nos usado para a glória dele. Certo? O sexto destaque na missão dos discípulos é a única reação que importa. Às vezes a gente prega o Evangelho e a gente fica muito preocupado com a reação das pessoas, tá? Mas na verdade a única reação que importa é se elas confessam a Cristo ou se elas negam a Cristo, tá bem? O fator crucial que decide todas as coisas é se as pessoas creem em Jesus, recebem a Cristo, tal. Não interessa o que elas vão dizer a nosso respeito. Não interessa como elas vão nos avaliar. Não interessa nem mesmo se elas virão para a nossa igreja ou não, tá? O que interessa, de fato, é se elas vão crer, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se elas vão negar a Cristo. O oitavo destaque, o penúltimo destaque é quem você ama, tá? Tudo resolve ou se condensa na questão do amor, né? Eu já citei aqui, você é quem você ama, tá? Para o discípulo seguir a Cristo, ele precisa amar a Cristo mais do que ama qualquer outra pessoa, o pai, a mãe, o irmão, qualquer pessoa, tá? Para uma pessoa receber a mensagem do Evangelho e crer em Jesus, ela precisa amar a Cristo mais do que ama qualquer outra pessoa. É por isso que Jesus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno nem de pregar o Evangelho, de ser o meu discípulo, e também não é digno de crer, de receber o Evangelho que eu estou oferecendo, que vocês vão estar pregando. E finalmente, o caráter escatológico da pregação do Evangelho. Jesus fala disso no verso 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho que eu prego, ela não está dizendo sim a mim. Ela está dizendo sim a Cristo. E ao dizer sim a Cristo, ela diz sim a Deus. Tá? Então, se você crer na mensagem do Evangelho, você está concordando com Jesus, você está recebendo a Jesus, tá? Então, toda pessoa que recebe o discípulo de Jesus, enquanto pregador do Evangelho, está recebendo o próprio Cristo em sua vida, está recebendo a graça e a salvação de Deus em sua vida, tá? Uma coisa é indissociável da outra, certo? Passando aqui muito rapidamente, nesse capítulo 10 de Mateus, a missão do discípulo. É a sua missão. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, essa é a sua missão. Esses são os 9 aspectos da sua missão. Você tem problema com algum deles? Tem algum deles que você não entendeu e gostaria de entender melhor? Tá? Então, comenta aqui.
tá? Nesse vídeo que vai ficar no feed aqui do perfil da nossa igreja, e vamos conversar e vamos te abençoar através da palavra do nosso Deus. Só durou 13 um grande minutos. Abaixo, tá? Obrigado, Henrique, tá? Henrique tá marcando aqui, falou que deu 13 minutos. Eu acho que deu um pouquinho mais. 3. Tá. Dá tchau, pessoal, aí. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Até mais. Continue lendo a sua Bíblia.